de hoje estamos recebendo Eduardo Araújo, que é formado em Direito pela PUC de Minas Gerais, foi pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitações do CREA de Minas Gerais. Atualmente é diretor jurídico e administrativo da Licitamundo, né, que cuida aí de licitações e negócios, uma assessoria especializada em licitações e contratos, com sede em Betim, em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo Araújo. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês. Aprendi a admirar o trabalho da Forset e estamos juntos aqui para somar forças nesse mundo das licitações. Perfeito, agradeço também a sua disponibilidade. É mais um que está vindo aqui para a rede. Eu acabei esquecendo de falar na apresentação inicial, mas eu vou deixar a curiosidade aqui, porque ele é chefe de uma máfia também. Você vai ter que ir até o fim do vídeo para entender o que é isso que eu estou explicando aqui. Mas vamos lá, Eduardo. Eu quero falar com você hoje sobre contratos administrativos, né? Que é um tema pouco explorado aí pelos licitantes, né? Eles acabam esquecendo aí da gestão deste contrato, né? Quais os pontos aí, Eduardo, que você poderia citar para a gente aí, né, que devem ser observados no contrato durante a sua execução? Por favor, Eduardo. Ricardo, na verdade, o licitante ele se entusiasma muito com a oportunidade de participar da licitação. Mas ele tem que se lembrar que, sendo vencedor dela, ele vai iniciar uma nova fase de relacionamento com esse órgão que licitou o serviço ou o fornecimento de uma determinada mercadoria ou determinado produto. E essa vinculação que ele terá com esse órgão se materializará através de um contrato administrativo. Tem esse nome pomposo, mas nada mais é do que um documento que vincula as partes. Lembrando que esse contrato ele não pode ser uma surpresa, porque ele tem que ser um dos anexos do edital de licitação. Então, em princípio, o licitante que participa de uma disputa já sabe que vai assinar um contrato de tal forma, com tais cláusulas, com a administração pública. Mas, mesmo assim, tem gente que se esquece de observar esse anexo como se ele fosse algo assim, só para encher linguiça, digamos assim, como a gente fala aqui em Minas Gerais, mas não é. Todos os anexos do edital devem ser muito bem observados, desde a leitura do preâmbulo do edital até o seu final e todos os anexos. E é justamente nesse anexo, que é a minuta do contrato, onde estarão lá as regras de pagamento, prazos de fornecimento, como será o relacionamento entre contratado e contratante. Então, por isso que é muito importante que ele observe, primeiro, a importância desse anexo no edital de licitação. Aí, parte das consequências dessa vinculação que ele vai ter com o órgão é justamente as suas obrigações como contratado, e ele deverá também observar o que diz o órgão público a respeito das obrigações desse órgão para com ele. Então, é um relacionamento que deve ser bem definido através desse contrato, para não ter surpresas negativas nem para uma parte, nem para outra. Exatamente. Interessante observar, né? Eu lembro que certa vez a gente conversando, né? Isso não são informações sigilosas, né, Eduardo? Isso aí tem que tem que ter muita transparência, né? Inclusive a minuta, eu lembro que a gente até conversou sobre isso, que a minuta é uma coisa, ela tem que estar igual na hora que eu vou assinar, né? E o licitante acaba nem fazendo esse comparativo básico aqui, né? A gente tem que trazer isso à tona, porque é da nossa cultura, né, Eduardo? A gente ganhou a licitação, você bem colocou aí no início, e a gente fica feliz já, né? Sai para comemorar e acaba, eu tenho que proceder a ficar em cima aí da execução também, né, Eduardo? Ô, Ricardo, na verdade, essa brincadeirinha que você fez da máfia, e nós vamos falar um pouquinho no final, mas lá na máfia a gente discute isso. Porque muitas vezes, e quando eu disse isso numa reunião da máfia, quase que foi da primeira vez em que nós começamos a falar dessa máfia, eu disse o seguinte, que às vezes, e isso é muito importante, o licitante se depara com um contrato oficial para ele assinar, incrivelmente diferente do que estava na minuta do contrato. Às vezes não é má fé, às vezes não é intencional, mas acontece. Por isso a importância dele observar o que tem na minuta do contrato e depois, no prazo que ele tem para assinar o contrato oficial, depois de já ser declarado vencedor, ele fazer uma comparação entre o que está no contrato oficial para assinatura
e o que estava na minuta, e além disso, o que estava no termo de referência, no próprio edital, porque se tiver alguma divergência entre o que estiver no contrato e o que estava na minuta e no edital, ele tem o direito de exigir a retificação. Exatamente. É um excelente ponto aí que você tocou, e realmente a gente procura trazer aqui para o nosso público estes pequenos detalhes, mas que a gente acaba deixando passar batido aí, né? Mas, Eduardo, a gente está falando aqui, eu tenho certeza que o nosso público aqui já deve estar curioso aí, que história é essa de máfia que eles estão falando, até porque no nosso tema aqui, licitações públicas, falar de máfia, aí complica ainda mais as coisas. Mas eu trouxe aqui para vocês o chefe da máfia. E agora vocês vão ficar curiosos, mas eu vou pedir para ele explicar o que é isso aí, porque na realidade é uma máfia do bem, é isso aí mesmo, Eduardo? É exatamente isso. É porque quando a gente fala em licitação, infelizmente, vem na hora, na memória da gente, essas licitações que são arranjadas, licitações montadas. Infelizmente, nós tivemos escândalos de corrupção gigantesco na história recente do país, em que envolveram empresas, fornecedores, até com o conluio de funcionários públicos. Infelizmente, esses formavam a verdadeira máfia do mal. Já nós não, nós representamos a máfia do bem, que nada mais é do que pessoas que trabalham com assessoria em licitação, com pregoeiros que trabalham com licitação, mas que lutam pela lisura nos processos de contratação. Essa é a nossa diferença. Então, nós não temos problema nenhum com o GAECO. Aliás, nós somos fãs do GAECO. Exatamente. A máfia do mal, quando houve GAECO, já todo mundo corre ou passa a noite em claro. Nós não. A gente faz churrasco com o GAECO. Exatamente. Eu já queria até reforçar aqui, para quem está acompanhando, creio que tem bastante coisa lá no seu Instagram, que você vai passar aqui para a gente também, mas é muito bacana, né? Vocês fazem as lives aí da máfia, inclusive a caráter, viu, pessoal? Eles se vestem aí sonora e tudo mais. Mafiosos, mas na realidade são pessoas da máfia do bem, realmente são gestores, ex-gestores, né? E todo mundo falando aí do lado bom, lado feliz das contratações públicas, né? Mas onde eu encontro isso, Eduardo? Onde é que eu posso encontrar aí esses encontros da máfia aí? Os encontros da máfia não são a surdina e eles podem ser localizados lá no meu Instagram, que é @licitamundo, e nas minhas redes sociais todas sempre tem o Licitamundo, fica fácil de me encontrar, Eduardo Araújo. E uma coisa importante que eu quero resgatar aqui do que a gente tinha que conversar, aproveitando que nós estamos falando que não existe nada na surdina na máfia do bem, é a questão que eles tentam impingir um certo sigilo nas informações das licitações. Então, eu quero voltar um pouquinho na nossa conversa só para falar sobre isso, que é uma dica mafiosa do bem para os licitantes. Não existe esse sigilo. Aqui, ó, dica mafiosa, por favor. Dica mafiosa. E lá na máfia do bem nós damos várias dicas mafiosas. Uma delas é esse sigilo no que o órgão público faz antes da licitação, nada mais é do que a fase anterior da fase pública da licitação. O órgão público tem que fazer um estudo técnico preliminar, ele tem que fazer um levantamento de orçamentos. Então, algumas licitações, o pregão eletrônico, por exemplo, existe um permissivo legal que possibilita que o órgão mantenha sob sigilo o valor orçado, o valor que ele cotou no mercado. Mas isso não significa que essa informação é para sempre sigilosa, não. No próprio pregão eletrônico tem o momento dele revelar o valor para verificar os lances que estavam lá dentro da margem de possibilidade de participação da fase final de disputa, né? Mas outras modalidades de licitação, e isso é importante, o licitante tem o direito de ir até o órgão, de buscar mais informações, ver o que foi feito antes do aviso de licitação ser publicado, porque a licitação tem essas fases. A fase anterior ao aviso da licitação, a fase pública, que é a partir do momento do aviso até o encerramento do processo licitatório, e depois ele volta para a fase interna, que é homologação, adjudicação e assinatura do contrato. Mas nada disso, salvo raras exceções para resguardar a segurança nacional, etc., sigilo de pesquisas científicas, esse sigilo na administração pública não existe. É muito raro e você pode questionar. Perfeito. Eduardo, só posso agradecer. Não tinha dúvidas de que
isso ia acontecer, um bate-papo com muito conteúdo. E falando aqui, estamos falando de um item, né? Estamos falando aqui só do contrato. O Eduardo tem uma vasta experiência em contratações públicas, assim como falei no começo, ele é diretor aí da Licitamundo. A gente vai colocar todos os dados aqui. Então, não só você aí que é de Minas e região, mas do Brasil todo, se deseja contar aí com a experiência do Eduardo, o contato está aqui embaixo. Tenho certeza de que nós vamos gravar sobre outros temas posteriores aqui. Quero agradecer, em nome de toda a família Forsetti, aí, o seu tempo. E aqui reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Eduardo, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Eu me sinto agora também da família Forsetti. Um abraço para vocês. Perfeito. Um grande abraço. Até mais.